Bom dia a todos e a todas. Espero encontrá-los e encontrá-las, bem, física e emocionalmente. Nós vamos dar continuidade a essa, visão geral do pensamento filosófico, de uma forma ainda que, superficial, mas que pontua os principais aspectos da filosofia. Só para fazer uma recapitulação, uma lembrar o que nós trabalhamos até agora. Nós trabalhamos o mito em 2 videoaulas. Depois disso, nós começamos a falar sobre a passagem, do pensamento mítico para o pensamento racional, ou do mito ao logos, que é o pensamento filosófico, e em especial a filosofia grega, que, como nós fomos colonizados por europeus, de uma forma ou de outra, nós somos herdeiros da filosofia grega, do pensamento grego e também do pensamento romano, como vimos lá na filosofia helenística, passando pela filosofia patrística e agora, dando continuidade, pensar, filosofar, estimular cada um de vocês, jovens, meninos e meninas do primeiro ano e também, do terceiro ano, porque essa é uma aula, que eu estou, gravando para primeiro e terceiro ano. Espero encontrá-los e encontrá-las presencialmente, a qualquer dia desses. Quero lembrar também que vocês, jovens, não tenho ideia da idade de vocês, mas aqueles que estão, eh, completando 16 anos, ou que já esteja com 16 anos, até os 18, que sejam vanguarda, de um país que precisa de vocês e que precisa mudar. E essa mudança só é possível através dessa democracia representativa. E é com o voto que nós determinamos os destinos do nosso país, da nossa nação. Tirar o título de eleitor é uma coisa muito simples. É só acessar o site do TSE e tirar o título de eleitor e, em outubro, determinar o destino do país pelos próximos 4 anos. Por que que eu estou falando isso? Porque
todos nós somos responsáveis, pensando na ideia de polis, que significa cidade em grego, e a palavra cidade dá origem a um termo visceral, que é o termo cidadania, e a cidadania só se consegue engajando-se numa luta, numa atividade política para mudar os destinos do país. Quando ouvir alguém falar que, eh, por exemplo, a expressão todo político é ladrão, essa pessoa está interessada com que você se desinteresse pelo engajamento para mudar os destinos do país de vocês e do futuro de vocês. É a partir dessa democracia representativa, e lembrando na Grécia que era uma democracia para poucos, hoje nós, a partir dos 16 anos, podemos participar politicamente e ativamente dos destinos da polis, da cidade, como cidadãos, e garantir dignidade humana a todos e a todas. Tudo que nós estamos trabalhando aqui, filosofando sobre a filosofia, ela perpassa a dimensão política, como já dizia o grande filósofo grego que nós vimos anteriormente, Aristóteles, de que o homem é um animal político, um zoon politikon. Nenhum ato nosso é destituído de um ato político. Todas as nossas relações, sejam elas em relação ao Estado, em relação à comunidade, nas próprias relações afetivas, são atos políticos. Agora comecemos retomando a filosofia medieval, que vai do século XVIII, desculpem, do século VIII depois de Cristo até o século XIV, abrangendo os pensadores europeus, árabes e judeus. Dos pensadores judeus, eu ressalto Averroes, grande filósofo árabe, a quem devemos salvar a obra de Aristóteles, que fanáticos religiosos queriam destruir toda a obra de Aristóteles. E Averroes e os pensadores e seus discípulos conseguiram salvar essa obra inestimável do grande pensador Aristóteles. Então, devemos aos árabes ter o privilégio de poder aprender com Aristóteles. É também característica desse período o domínio da Igreja Romana
eh, na Europa, a Igreja Católica se estabeleceu como, eh, o grande poder, como um Estado que controlava tanto o poder temporal, tanto quanto o poder espiritual. Dessa forma, a Igreja Católica ungia e coroava os reis, organizava as cruzadas, a Terra Santa e criava as primeiras universidades. Eh, com a chegada do iluminismo, com o advento do iluminismo e da Idade Moderna, e do advento da Idade Moderna e da ciência moderna, pejorativamente, a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas, mas não podemos, eh, destacar e enfatizar a importância, claro que tirando o arbítrio, por exemplo, da, Santa Inquisição, que levou à fogueira milhares de pessoas, eh, o surgimento das primeiras universidades. No século XII, a filosofia medieval ficou conhecida como o nome de escolástica, e nesse período nós devemos destacar o grande pensador, cristão, Santo Tomás de Aquino, que nós já falamos, anteriormente. Ele escreveu uma obra portentosa, a Suma Teológica, com mais ou menos 3.700 páginas, uma obra inacabada, porque Santo Tomás de Aquino morreu muito jovem, aos 52 anos, e não pôde concluir sua obra. Mas o que ele deixou, ainda hoje tem uma relevância para a nossa atualidade. A Idade Média, o pensamento medieval, teve a influência de 2 grandes, os maiores pensadores gregos, Platão e Aristóteles. Platão ficou conhecido na perspectiva do neoplatonismo, principalmente na filosofia de Plotino, e não esquecer que na filosofia patrística nós temos o padre, o bispo de Hipona, eh, Santo Agostinho, que literalmente usou, eh, se usufruiu do pensamento platônico para desenvolver o pensamento teológico. E aí, a partir daí, a fé se torna, eh, superior ou assim, eh, primeva em relação à razão. Em outras palavras, a razão está a serviço da fé para justificar o pensamento cristão. E Aristóteles teve e ficou conhecido, como eu falei anteriormente, através da tradução árabe, particularmente por 2 grandes filósofos, Avicena, e eu destaquei Averroes, a quem devemos a preservação do pensamento aristotélico.
A filosofia medieval acrescentou o problema dos universais, sofreu a influência de Santo Agostinho, como falei anteriormente, e surge, propriamente dita, a filosofia cristã, que é, na verdade, a teologia católica apostólica romana. Temas que eram desconhecidos para os gregos, por exemplo, como as provas da existência de Deus e da alma, isto é, demonstrações muito bem argumentadas racionalmente sobre a existência do infinito, criador, onipotente, onisciente, onipresente de todas as coisas, conhecido na nossa civilização ocidental por Deus, e do Espírito infinito, imortal, que é o próprio Deus. E, continuando a, a nossa conversa, pensando no exercício do filosofar, nós temos os grandes temas do pensamento medieval. No pensamento medieval, há uma diferença e separação entre infinito, Deus e o finito, que somos nós humanos e o mundo em que nós estamos inseridos. A diferença, a distinção e separação entre o corpo, matéria, o corpo físico, e a alma, o espírito. Para os cristãos católicos e outras confissões de fé do protestantismo, acredita, tem fé de que o corpo morre, mas o espírito permanece. É a chamada ressurreição. O universo é visto, tem a cosmologia aristotélica, que é uma um modelo de universo que cientificamente perdeu a validade porque está pautado em postulados apenas argumentativos. O universo é visto como uma hierarquia de seres, onde os superiores dominam e governam os inferiores, os deuses, os arcanjos, os anjos, a alma, o corpo, os animais, os vegetais, o, eh, os minerais e seguintes. E a subordinação do poder temporal dos reis e barões ao poder espiritual de papas e bispos. Quero colocar aqui como sugestão um filme que é o resultado de uma obra do grande pensador italiano Umberto Eco, O Nome da Rosa. Não sei se já ouviram falar, mas existe esse filme, O Nome da Rosa, uma obra-prima do cinema,
cujo diretor fez o roteiro da obra de Humberto Eco, e é imperdível. Outro filme que eu indico para esse período, um período posterior, que é A Missão, com dois dos maiores atores da nossa contemporaneidade, Jeremy Irons e Robert De Niro. É um filme belíssimo, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Estou dando as minhas dicas de filmes porque toda a minha vida acadêmica esteve e está vinculada, conectada com a educação, a filosofia e filmes. Não posso pensar a educação desvinculada da cultura. E o método desse período é o método escolástico desenvolvido por Santo Tomás de Aquino para expor as ideias filosóficas através da disputa. Apresentava-se uma tese e esta devia ser ou refutada ou defendida por argumentos tirados da Bíblia, de Aristóteles e de Platão, ou de outros padres da Igreja Católica, enfatizando na Idade Média o pensamento estava submetido ao princípio da autoridade. Tudo que fosse escrito só poderia ou só teria validade se a argumentação estivesse submetida a esses temas que eu citei anteriormente: a Bíblia, Aristóteles, Platão e outros padres. Então, pelo princípio da autoridade, isto é, uma ideia é considerada verdadeira se for baseada nos argumentos de uma autoridade reconhecida, repetindo, a Bíblia, Platão, Aristóteles, um papa, um santo, etc. Assim nós concluímos essa parte da filosofia medieval e vamos dar continuidade a esse tema, falando e filosofando sobre o pensamento renascentista. Vocês que estudaram história no ensino médio, não podem esquecer que a filosofia, o pensamento renascentista se deu a partir do século XIV até o século XVI. Esse período ele é marcado pela descoberta de obras de Platão desconhecidas,
na Idade Média, de novas obras de Aristóteles, bem como pela recuperação das obras dos grandes autores e artistas romanos. Eu já adianto aqui para vocês que no Renascimento nós tivemos na pintura eh, artistas do quilate de um Rafael Sanzio, de Leonardo da Vinci, que foi tudo. Ele foi um pensador completo. Ele foi pintor, escultor, matemático, filósofo. Se eu elencar aqui, não cabe na discussão. Além de Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. Na Renascença, destacamos as três grandes linhas de pensamento que predominam nesse período. Vou só tomar um gole d'água aqui, moçada. O primeiro grande tema desse período é o platonismo e o neoplatonismo, além do hermetismo, a ideia da natureza como um grande ser vivo, o homem fazendo parte da natureza como um microcosmo e pode agir sobre ela através da magia natural. E aí eu cito o grande pensador italiano Giordano Bruno, que tem uma obra vastíssima e que foi acusado de heresia e queimado vivo pela fogueira da Inquisição. Ele foi uma das vítimas da intolerância religiosa. Giordano Bruno se tornou uma persona não grata para a Igreja Católica, porque além de questionar os dogmas da fé, ele desenvolveu seu pensamento em várias obras, inclusive eu tenho uma obra dele aqui, entre outras, que é sobre a possibilidade e hoje a certeza que nós vivemos no espaço infinito e com infinitos mundos. E a igreja não poderia acatar e aceitar os postulados desenvolvidos por Giordano Bruno. E por isso ele foi sacrificado no ano de 1650. Sem esquecer que Galileu Galilei desenvolveu as teorias da física utilizando aparelhos científicos, literalmente questionando a teoria que justificava o poder da igreja, que era o geocentrismo, a Terra como centro do mundo.
e através dos postulados das equações matemáticas, da observação através da luneta astronômica, Galileu chegou à conclusão de que a Terra que gira em torno do Sol, e não o contrário. Outro grande pensador da época foi Johann Kepler, que conseguiu provar cientificamente que a Terra é redonda e achatada nos polos. Continuando, originária dos pensadores florentinos que valorizava a vida ativa, isto é, a política, que eu falei no início da aula, e defendia os ideais republicanos das cidades italianas contra o Império Romano Germânico, ou seja, contra o poderio dos papas e dos imperadores, e na defesa do ideal republicano. Propuseram a imitação dos antigos, ou o pensamento da liberdade humana. Propunham o ideal do homem como artífice do seu próprio destino, o que nós chamamos hoje de autonomia, de liberdade, do direito inalienável de acordo com as condições objetivas, seguir seu próprio caminho. Tanto através dos conhecimentos da astrologia, que entra aí a magia, a alquimia, quanto através da política, através do ideal republicano, das técnicas. E aí começam a surgir as áreas específicas do conhecimento humano: a medicina, a arquitetura, a engenharia, a navegação e das artes. Eu citei Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, pensador supremo do período, Rafael Sanzio, entre outros. Pintura, escultura, literatura, teatro. Na literatura, eu cito aqui Erasmo de Roterdã, com a obra O Elogio da Loucura. Cito o inglês Thomas Moros, com a Utopia, entre outras tantas obras, O Príncipe de Maquiavel e seguintes. Outro ponto importante que foi modificando lenta e gradualmente a visão que os homens tinham do mundo. Além do início do declínio da Idade Média, a perda de poder dos papas e, consequentemente, dos imperadores, que vai acontecer lá pelo século 17, 18. E, nesse aspecto, lá na história, vocês lembram da expansão marítima europeia, primeiro com a Espanha e Portugal, e depois França, Inglaterra, etc. e etc.
uma visão, eh, nesse processo da expansão marítima, garantiu ao homem desenvolver uma visão crítica de sua própria sociedade e críticas profundas à Igreja de Roma, culminando com a Reforma Protestante, que iniciou com Martinho Lutero, o alemão Martinho Lutero, baseada na ideia de liberdade de crença e de pensamento e da própria interpretação livre da Bíblia, já que só no domínio da Igreja Católica, só a Igreja tinha o privilégio de eh, falar e impor os dogmas e as verdades reveladas. E é também o período da Contra-Reforma, que simplesmente faz renascer e recrudescer o poder da Inquisição. Milhares e milhares de pessoas foram perseguidas, foram queimadas pela fogueira. Infelizmente, as maiores vítimas da Inquisição foram as mulheres acusadas de bruxaria, infelizmente. Os nomes mais importantes da época, eu já citei alguns, mas vou citar o grande Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, que eu li na juventude e que eu tenho essa obra em capa dura, como com 3 volumes encadernados e que eu guardo com muito carinho. Giordano Bruno, Ei, Fitino, Campanella, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, como eu falei, com a obra O Elogio da Loucura, Thomas Moros com a obra A Utopia, Jean Baudin, que vai justificar o direito divino dos reis, além de Kepler, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e, posteriormente, Isaac Newton. Ficamos por aqui e na próxima aula nós trataremos da filosofia moderna. Um bom dia a todos e a todas. Desejo um ótimo final de semana para todos e todas e até a próxima.